Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje é um apresentador que não é um pastor de peso, mas é um apresentador notavelmente pesado aqui com vocês. Mais um Centralcast para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos com o nosso amigo aqui, eu vou deixar ele se apresentar. Pois não, é Matheus, né? Matheus, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast, esse bate-papo, né? E contribuir um pouco a respeito desse assunto que às vezes parece um tabu, mas Isso. Hoje a gente vai desmistificar esse negócio aí. Muito bom, o Matheus é psicólogo e foi convidado para estar aqui conosco hoje, dando um parecer aí bem abrangente acerca da psicologia, porque nós sabemos que é um tema que tem muitas dúvidas, né? Os nossos irmãos, as pessoas, de maneira geral, têm muitas dúvidas acerca da psicologia. Existe uma linha muito tênue aí entre psicologia e a espiritualidade. Tem as questões também da psicologia e a psiquiatria. Toda essa sopa de letrinha aí que muitas pessoas não entendem. Eu mesmo não entendo nada. O nosso jovem Matheus vai estar aqui para esclarecer isso para a gente hoje. E aí eu queria aqui apresentando o meu amigo, eu tô tão emocionado, gente, com o meu amigo Matheus aqui e o tema psicologia, que eu esqueci de apresentar a vocês. Hoje eu estou aqui, Felipe Guarino, apresentando esse podcast maravilhoso, Centralcast incrível nosso, hoje ainda mais pesado comigo, e Vinícius. Grande Vinícius, o homem do Homens de Honra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fala aí, Vinícius. Sou eu de novo, estamos aí, eu, Vinícius. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E como disse, né, peso pesado. E o meu amigo Felipe, tenho certeza que vai ser um podcast abençoado juntamente com o Matheus. Amém. E Matheus, quero ouvir de você, primeira pergunta, por que a psicologia? Cara, assim como a gente está aqui, eu venho da Assembleia, né, raiz, desde os primórdios. Meu avô é pastor, meu pai é pastor. E eu ainda sou do tempo, né, que jogar a bola era do capeta, e andar de bermuda. E aí a gente foi crescendo nesse ambiente, até que ali os meus 19 anos, onde eu considero que realmente me converti. E aí eu comecei a ver algumas questões como essa, e para o assembleano, tudo que não está, por exemplo, algum problema emocional, tudo é do demônio, é espiritual, né? É influência maligna. E aí, quando eu me deparei com alguma situação de pessoas que eu conhecia de forma íntima e que eu via que não era influência maligna, eu falei, cara, eu não posso fechar os olhos para isso, né? Eu sempre tive esse ímpeto de ajudar, de ouvir, de estar próximo às pessoas, de escutar, e eu falei, eu não posso fechar os olhos para isso, não é só demônio, né? Não é só coisa de cunho espiritual. Então eu fui, e naquele momento eu percebi Deus me chamando, e eu fui para esse lado, cara, eu vou contribuir a mais. Tem um lado espiritual, mas tem um lado científico também, emocional. E quando a gente estuda o significado da palavra, hoje é tido como um estudo da mente, mas desde antes já tem um estudo da alma, né, dos sentimentos, das emoções. E eu falei, eu não posso fechar os olhos para isso, né? Eu vou estudar, eu vou me debruçar nisso aí. Eu quero ajudar as pessoas não só no âmbito assim religioso, espiritual, mas contribuir, né, com tudo aquilo que a gente tem aprendido. Muito bom, cara. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, você respondeu parte dela, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para mim e para o pessoal que está nos assistindo, qual que é a principal diferença, ou quais são as diferenças mais relevantes entre a psicologia, ou o psicólogo, e o psiquiatra. A gente sabe que o psiquiatra é médico, né? Agora, como que é isso aí? Explica pra gente um pouquinho, assim, porque as pessoas... Existe um misticismo, eu vou até usar essa palavra, né? As pessoas interpretam de maneira equivocada que, psicólogo é médico de doido, né? Eu cansei de ouvir isso, né? E, inclusive, às vezes, pessoas até próximas a mim têm uma certa resistência em procurar um psicólogo justamente por não conhecer. E aí eu queria que você trouxesse à luz, né, esclarecesse essa diferença entre a psiquiatria e o psicólogo, e para o pessoal entender, por favor. Basicamente, a maior diferença é que assim,
o psicólogo ele faz ali a graduação dele e ele está mais para escutar, para auxiliar, para dar o suporte, a pessoa caminhar do lado, enquanto que o psiquiatra é médico, como você falou, ele estudou ali de uma maneira diferente, mais voltado para o biológico, e ele está ali apto para receitar remédio, ele tem outras tarefas, né, coisas que o psicólogo, por exemplo, não pode receitar, não fecha diagnóstico, entendeu? Isso são tarefas ao psiquiatra, né? Então, a diferença maior, mais clara é essa. Então você está dizendo para mim que o psicólogo e o psiquiatra eles trabalham como par, por exemplo, né? Normalmente, ou não tem nada a ver. Normalmente o psiquiatra ajuda o psicólogo ajuda o psiquiatra a fechar um diagnóstico, ou não tem nada a ver? A ideia é essa. O psicólogo em trabalho junto, quando a pessoa está em um quadro ali, ele mesmo, o próprio psicólogo encaminha para o psiquiatra. Da mesma maneira, o psiquiatra, quando chega um paciente, ele vê a necessidade de um psicólogo, a ideia é o trabalho conjunto. Seria o psiquiatra o médico, isso aí, que receita remédio, e o psicólogo faz a terapia. Basicamente isso, né? Agora, só para me voltar naquele assunto inicial, né, para não cortar o assunto, o assunto é interessante, hein, Felipe? É muito interessante. É muito legal. Tenho certeza que você vai gostar muito. Por isso que já peço para você para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho que vai chegar todas as notificações para você e compartilhar. Porque é um tabu dentro da igreja. E em cima desse relacionamento da psicologia com a igreja. Eu, também nascido na igreja, né, filho de pastor, igreja tradicional. Antigamente, não vou colocar aí uns 10, 15 anos atrás, quando alguém dentro da igreja falava que isso da psicologia, muitos ficavam preocupados e vai abandonar Deus, porque a psicologia vai muito pela razão, né, pela ciência. E eu conheci várias pessoas de dentro da igreja, jovens que eram abençoados e que foi fazer faculdade de psicologia e realmente se afastaram da presença de Deus. Houve essa resistência dentro da sua família, dentro do seu filho de pastor, neto de pastor, nascido e criado dentro da igreja. Houve alguma resistência entre você escolher esse curso para você fazer? Não houve resistência nesse sentido, não. Até houve. A questão é que teve ali ele vai ser psicólogo para ajudar a ser pastor. Entendeu? E não é simplesmente isso. Isso é uma visão nova, né? Porque, por exemplo, você está ali, a pessoa está na igreja. Se ela faz teologia, ela quer ser pastor. Já notou isso? Você faz, às vezes, só por conhecimento. Aí você fala, estou fazendo. Você vai ser pastor? Né? As pessoas assumem isso, né? Assumem isso. E aí, quando eu falei, eles me incentivaram, mas levaram, vai ser pastor e psicólogo. Mas não necessariamente só para contribuir no pastoreio, né? Mas por uma questão de conhecimento, de contribuir a visão científica com a religiosa, né? Para que possa dar todo o suporte, todo o amparo para que possa cuidar das pessoas. Na verdade, você acredita, então, que a psicologia ela auxilia, né? Ela auxilia principalmente nessa missão aí espiritual, né? E de repente em fazer escolhas mais assertivas ou encontrar um equilíbrio de alguma forma, né? Isso é realmente um negócio muito interessante. Eu particularmente tenho muitas dúvidas acerca da psicologia, e uma das coisas que eu queria aproveitar aqui para te perguntar é porque, assim, trazendo um contexto aqui, eu acredito que existe uma linha muito tênue entre a psicologia e a espiritualidade. E isso, em dados momentos, eu acho que é complexo a gente separar isso, ou entender isso, né? Ou até diagnosticar, vamos dizer assim. E mesmo enquanto cristão, imagino que, por exemplo, na sua posição como cristão, mas também como psicólogo. E aí eu queria ouvir de você como que você encara isso, né? Porque, do meu ponto de vista, realmente é muito complexo. Eu vejo pessoas, às vezes, passando por adversidades e em quadros, entre aspas, depressivos, muitas vezes, mas que não fica muito claro para a gente se isso é, por exemplo, uma opressão maligna ou se isso é um quadro desenvolvido por essa pessoa, não sei explicar, né? Mas que ela se colocou naquela situação, entendeu? E aí eu queria que você fizesse um apanhado acerca dessa situação. Sim, eu começo com a consideração de que nós, cristãos, acreditamos na tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Um tripé.
E eu sempre falo, apesar da sociedade atual, todos que estão, as coisas não se misturam e tal, na clínica, eu não faço uma influência religiosa para a pessoa, não faço proselitismo, né? Mas no fundamento, eu deixo clara a minha posição de que corpo, alma e espírito. O espírito eu falo sobre isso, é a parte da religião, seja qual é o credo da pessoa, mas nós aqui, a gente ir à igreja, leitura da palavra, oração, né? Então eu faço questão de quando a pessoa fala que é cristão, eu também me apresento tal, e sempre falo, olha, na igreja você cuida do seu âmbito espiritual, você vai lá, leitura, oração, e você precisa também cuidar do seu aspecto biológico, alimentação, sono, cuidados com o corpo, açúcar, tantas coisas, né? Biológico. Mas também requer o lado emocional, que é o lado da alma, onde estão as emoções. E os três caminham juntos. Por quê? Se eu não estou bem emocionalmente na minha casa, com a esposa, com o parente, se eu não estou bem na minha emoção, isso acaba influenciando na minha vida espiritual. Porque eu tenho mais dificuldade para orar, eu tenho mais dificuldade de leitura, porque eu estou ali num estado de desânimo, eu estou num estado assim, de depressivo, não no sentido da patologia, depressão, mas naquele desânimo, então acaba influenciando a minha vida espiritual. E se eu tenho o meu aspecto biológico também tá precário, naturalmente eu vou ter prejuízo do lado emocional. Então, os três andam juntos. Se cair um pé, vai estar desbalanceado, né? Então eu sempre falo isso. E a depressão, essa questão da linha tênue, é muito realmente similar. Eu acredito que tudo é espiritual, né? A gente vive em batalha espiritual o tempo todo, mas tem algumas coisas que a gente pode perceber, né? Por exemplo, quando aquela tristeza é sempre contínua, leva mais de 3, 4, 7 semanas, né? Aquilo, você vê que passa do ponto, a pessoa ora e não consegue achar uma solução, e bate aquele desespero naquela hora, Senhor, tu não está me escutando, eu estou passando isso. Você percebe nos sintomas da pessoa, e aí você pode entender que não é só espiritual, porque a gente sabe que desde a queda do homem, tudo é influência espiritual, mas a gente tem também os outros aspectos. Em cima desse ponto que você colocou, pergunta do Felipe, a sua resposta. Houve um tempo na igreja, quando eu falo a igreja, não estou falando só da Assembleia de Deus, falo do contexto igreja geral, que tratava com depressão como algo maligno. Simplesmente é isso, é demônio. Não existia depressão. Até que, em dado momento, um dos pastores que eu acho que mais colocou isso para fora, de uma forma mais concreta, mais correta, foi o pastor César Malafaia, que ele também é psicólogo, né, por formação. E começou a expor, ele tinha programa na televisão, não sei se tem até hoje, porque eu praticamente quase não assisto televisão, mas uma vez ele expôs que nem toda depressão provém de guerra espiritual, ou de demônio, e mostrou que, cientificamente, que depressão também é uma doença. Tem realmente, tem influências malignas, tem vários tipos, né, para diagnosticar. Eu quero entender como que você enxerga isso, como psicólogo, essa questão da depressão, a diferenciação da parte espiritual. Você já começou a falar sobre isso, da parte biológica ou emocional. E para quem está nos assistindo, nos escutando, as características, como eu identifico que eu estou depressivo? Excelente pergunta aí. Isso é uma das perguntas que eu, complementando o que ele falou, exatamente. Quando a pessoa, né, principalmente no nosso caso aqui, os cristãos, quando ele deve ligar o alerta? Quando ele deve falar assim, olha, eu preciso de ajuda nesse momento. E agora é o médico. Exatamente. Não é especialista. Agora é hora de eu procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu preciso de uma orientação nesse nível. Porque assim, muitos cristãos, eu creio dessa forma, tá? Complementando o que o Vinícius estava falando. Eu acho que a galera pode negligenciar. O que é isso? O cara está às vezes num quadro depressivo, e aí por diversos motivos, o cara não faz atividade física, dorme mal, come açúcar o dia inteiro, tem diversas outras comorbidades, deficiências de vitaminas, enfim, a vida do cara está no caos de diversas formas. E isso pode auxiliar ele a entrar num quadro de depressão, eu imagino, tá? E aí esse cara, mas ele é cristão, e aí ele está dobrando o joelho ali, mas ele não está olhando os outros pilares de repente. Então, quais são os indícios, o que ele deveria observar para então
É, basicamente, o humor muito deprimido, porque uma coisa é a tristeza profunda, né? Acontece um evento, alguma coisa, você fica muito triste, muito para baixo, né? Por exemplo, o dia mal, você fica muito para baixo. Outra coisa é quando aquilo persiste por mais de semanas. Você vê ele sempre prostrado, sem força para caminhar, sem força para levantar, para trabalhar. Você só quer ficar ali num quarto fechado. E é muita instabilidade de humor, porque a depressão mesmo, uma doença, ela tem a variação, né? O estado de mania, que é a euforia, e o estado deprimido também, que é aquela tristeza profunda. Então, essas variações, né? Às vezes pode perca de sono de madrugada, ou querer dormir o tempo todo, por vários dias, sem querer levantar. Então, quando a gente enxerga esses sintomas, né? A gente já fica em estado de alerta. E aí, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu vou perguntar é isso: como está a sua alimentação, sua saúde? Já fez alguns exames, já fez um check-up? Porque o lado biológico influencia muito. Influencia muito. Você tem que saber como é que está a alimentação, se está tomando, por exemplo, sol, se está com as vitaminas dentro da taxa regulada, porque isso influencia muito. Então, não adianta o cara chegar e estou em depressão, mas a gente precisa cuidar disso. Assim como se ele estiver em um estado muito crítico, a gente precisa entrar com a intervenção medicamentosa, né? Até que vai regulando as taxas, vai tomando remédio, e aí sim a gente consegue fazer um trabalho efetivo com a terapia, mas precisa estar alerta, porque nesse estado, como eu disse, a pessoa fica: Senhor, principalmente o cristão, né? Deus não está me ouvindo, essa tristeza não passa, isso não passa, por que eu estou assim? E aí entra a crise do cristão, né? Deus não está me ouvindo, o que está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou assim? E aí eu lembro, especificamente no estado da depressão, eu lembro de um episódio. Eu sempre busco, hoje em dia, ler a Bíblia, procurando coisas que possam, né, contribuir. E um episódio clássico é de Elias, por exemplo, quando se isola. Né? Elias, depois de todo aquele episódio, de tudo aquilo que ele experimenta, que ele faz, ele vai para a caverna e ele se isola ali, e não é alguma coisa pontual. Ele fica ali por dias, sem querer comer, fica naquele estado assim, de tristeza profunda constantemente. E aí entra para mim uma intervenção maravilhosa de Deus, no sentido de que o deprimido, se a gente ficar só passando a mão na cabeça, acolhendo a dor dele, ele já está deprimido, o humor dele já está deprimido. E a gente precisa dar ali um incentivo para ele. E o que eu vejo nesse episódio? Deus respeita ele, aquele estado dele. Portanto, Deus passou o vento agitado, fogo e tudo mais, nada. Mas no vento calmo, né, na brisa, Deus se manifesta a ele, ou seja, acolhendo a dor dele, entendendo o momento que estava. Mas aí vem a intervenção de Deus, que Elias, vai trabalhar, vai ungir Jeú, né, vai ungir aquelas pessoas. Você precisa trabalhar, porque a pessoa no humor deprimido não pode ficar parada, ela não pode ficar isolada. Ela precisa de uma atividade, porque senão só vai se definhando mais. Quero fazer uma pergunta aqui, para quebrar um pouquinho o tabu, entendeu? Aproveitar que está com um psicólogo, né? Você já foi no psicólogo? Já fui terapeuta. Eu nunca fui, não. E tenho curiosidade, eu acho que tem muita gente que tem curiosidade. Como é que é dentro do consultório? Vou ficar deitado, igual a gente vê no desenho mesmo? Ficar lá deitado, falando, e ficar lá, caderninho, pensando. Que a gente tem essa visão. A visão é do desenho animado. Desenho animado, É. filme, né? Como é que é dentro do consultório? Como é que é uma terapia? Essa imagem aí é mais relacionada à psicanálise, né? Do divã, Freud, essas paradas todas. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas não têm esse conhecimento. Na verdade, uma informação complementando o que está falando aí, uma informação que existem várias linhas, né? Mas eu vou deixar primeiro você responder essa pergunta e depois você entra nessa das linhas da psicologia. Sim. A psicoterapia, inclusive, sempre que eu vou atender uma pessoa, eu faço questão de perguntar se ela sabe o que é e explico. Porque realmente as pessoas não associam, às vezes, a uma conversa com um amigo, a simplesmente desabafar, simplesmente falar das dores, mas não. A psicoterapia, o primordial é garantir o sigilo para aquela pessoa, afinal de contas, ela está abrindo a sua vida, abrindo suas dores, fala coisas que às vezes ela não abriu para ninguém. Então, primeiramente, é garantido o sigilo ali. Posteriormente, a gente acolhe a dor daquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu faço quando uma pessoa chega, cara, eu estou quebrado, estou assim, eu estou passando por isso, sei lá, estou traindo, estou viciado em drogas, estou caindo.
suscitar nela a esperança de que esse quadro pode mudar, que você pode melhorar. Acolha a dor, cara. Mas é um bate-papo mesmo? Como é que é? Sim, sim. Tem os mais conservadores, né? Contemporâneos dizem que acham que é mais a pessoa falar, mas eu, particularmente, tenho algumas linhas que não, é participativo, né? Em tese, não é uma conversa de amigos. É um paciente, é uma pessoa que está trazendo um problema que eu, profissional, vou resolver aquele problema dela. Mas isso tem... Essa na visão dela, né? Na visão dela, ela acha que você vai resolver o problema dela. Deve resolver, só que eu não sou Deus também, né? A questão, sim, é um profissional assim como o médico. O paciente vai para o ortopedista, por exemplo, resolver um problema de coluna. O paciente chega para mim, na psicoterapia, para resolver um problema emocional dela. Né? Então, a ideia é essa. Ele vem para resolver um problema, e eu trato esses problemas. Só que nesse meio tempo, a gente troca, eu tento sempre quebrar o gelo, né? Eu sempre tento trazer um ambiente de forma descontraída, bem acolhedora, para que a pessoa possa se sentir à vontade. Afinal de contas, não é fácil falar das minhas dores, não é fácil eu abrir a minha vida. Às vezes, por um conhecido, ainda mais por um desconhecido. Né? Antes de entrar nas linhas tênues, uma curiosidade da psicologia, curiosidade do consultório. As pessoas escondem, mesmo diante de um psicólogo, ela esconde as verdades dela. Procurou, né? Você parte do princípio que se eu estou procurando um psicólogo, eu estou procurando com a intenção de resolver um problema. Logo, eu tenho que estar aberto a me expor naquele momento. Ainda assim, você percebe resistência, as pessoas não falam. Esconde a coisinha. Assim, conte um caso que você viveu, né, que você clinicou, posso dizer assim, né, e que tem um comportamento, eu diria, adverso. E às vezes, o que ela está escondendo é o que resolveria o problema dela. Né? Consegue ter essa percepção? As pessoas escondem, as pessoas mentem, as pessoas tentam fazer a gente de bobo, assim, tem paciente que vem para achar assim, não, eu estou estudando, vou ver se ele é bom mesmo. E tem Testando. De todo tipo, testando, tem pessoas que de todo tipo. E aí a gente entende, principalmente nessa área mais voltada para a psicanálise, que a cura de um sintoma, não a cura do problema todo, né? Mas a cura dos sintomas vem exatamente pelo falar. Vou contar um exemplo de hoje. Eu tenho o hábito de, sempre no Instagram, ficar procurando pessoas ali que eu possa ajudar de alguma maneira, eu vejo postagem e tal. E aí uma pessoa falou que o domingo dela é o pior dia da semana, desde a adolescência. É o pior dia da semana e já tentou fazer várias intervenções, fazer várias coisas diferentes e não teve nada. Aí eu falei, olha, provavelmente teve alguma experiência negativa que o seu inconsciente recalcou e aquilo passou uma mensagem para você que o domingo é um dia ruim. Associou a experiência ao domingo, né? E aí ela me manda uma mensagem no Instagram. Rapaz, você sabe que depois que você falou isso, eu lembrei de coisas que eu via meu pai batendo em minha mãe, coisas que eu via na adolescência. Daí, exatamente no domingo. Então, a cura vem pelo falar. O que significa isso? A nossa mente tem tendência a guardar todo tipo de trauma. E aí, ele esconde e recalca, que é calcar mais para dentro, ou esconder mais, e você não sabe. Ela, meio que o cérebro esconde de você o seu trauma e te faz, né, a percepção do domingo, por exemplo, é tipo assim, olha, domingo é traumático para ele. E aqui vai se repetindo até ele conseguir destravar isso daí na vida. Seria mais ou menos isso? Sim, e aí você consegue tratar exatamente por ela falar. Porque no falar, aí, às vezes vem um insight. Poxa, olha aqui o que aconteceu comigo. E aí ela vai tendo a clareza, as coisas ela vão... vai tirando essas coisas que estavam ocultas de determinada forma, ela começa a falar, e aí ela mesma começa a refletir, é isso? Exatamente, porque o psicólogo não é a pessoa do supremo saber, né? Ele simplesmente é uma mente fora daquela pessoa que ela não está conseguindo. É literalmente pensar fora da caixa. É por aí. Ver de fora Exatamente. que a pessoa está por dentro, não consegue enxergar. Talvez eu poderia qualificar o psicólogo como uma pessoa que tem empatia. Perfeito, deve ter. É isso, né? Deve ter. De certa forma, ela está avaliando, se colocando no lugar da outra. Né? Se colocando, né? Cara, eu queria voltar num ponto aqui. Gente, que o negócio não é ao vivo, mas é dinâmico, né? A gente não tem um roteiro. Então, eu posso, eventualmente, alinhar o entendimento com ele ou voltar para uma pergunta aqui
Aqui é terapia ao vivo, né? Já estamos tratando a gente. Só tem dois, né? Então, brincadeira aí. Então, assim, uma das coisas que eu queria te perguntar, quando a pessoa está num quadro de tristeza, como você falou, aí a tristeza ela pode durar por mais tempo, e aí é um alerta. Eu fiquei com algumas dúvidas nisso, e eu vou contextualizar. A palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ok. Muitas situações, a gente sabe, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela passou por um vale, vamos dizer assim, né? Por anos, até que ela recebesse a cura tocando nas vestes de Jesus. Quanto tempo dura esse luto? Qual que é Porque, assim, o cara... Imagina o seguinte, né? Uma pessoa que está passando por uma situação adversa por muito tempo, e entenda bem, eu não estou falando do sentimento dela necessariamente. Eu estou falando que ela está passando por uma situação... Vou dar um exemplo bem factível. Pessoas com problema financeiro. Imagina que o cara está com um problema financeiro muito grave, e ele não consegue sair do buraco por motivos adversos, são várias variáveis. Ele não consegue um emprego melhor, ele não consegue se qualificar, e aí o tempo vai passando. Está devendo muito. Está devendo muito, às vezes as dívidas são muito altas, e ele está vivendo aquilo por, sei lá, 3, 4, 5 anos. Obviamente, essa é a minha leitura, tá? Eu estou falando aqui o meu entendimento, alinhando com você e te perguntando. O cara, ele vai ficar entristecido enquanto ele estiver no vale. Pelo menos é a minha leitura. E aí? Isso enquadra a depressão? Qual deveria ser o comportamento de uma pessoa passando por uma tribulação muito grande? Entende o que eu quero dizer? Sim. Exatamente, eu volto lá no exemplo de Elias, né? Elias parou as atividades dele. Tem gente ainda que consegue camuflar um pouco, vai para o trabalho e tal, continua. Mas a partir do momento que aquilo paralisa a sua vida, que aquilo tira da normalidade, isso já é problemático, entendeu? Porque uma coisa é a tristeza. Claro que uma crise financeira isso traz tristeza. Agora, trazer uma tristeza a ponto de a pessoa ficar prostrada, não conseguir achar soluções... Entendi. Entende? Então, o depressivo, a pessoa que está nesse estágio, ele não consegue, ele não acha solução. Ele tem a tendência a ficar prostrado, exatamente, rendido ali, não vê soluções, não consegue agir. E nós não podemos compactuar, assim, não podemos abraçamos a dor, mas chamamos ela para a responsabilidade, para a ação. E aí que entra a intervenção medicamentosa, porque... Às vezes é um estágio tão profundo, que só a terapia não vai dar conta. Seria por isso que é um trabalho conjunto. Só para me poder entender. Alinhando o entendimento. Porque a linguagem deles é mais técnica. Mais a técnica. Nossa povão. Você não sabe mesmo, é para quem não sabe. É mais ou menos assim, quando eu não estou em estado de depressão, eu vejo o problema... É mais ou menos a música do Lázaro, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mais ou menos assim. Eventualmente ele vai ficar triste ali, meio cabisbaixo. Triste, mas eu sei que eu tô com problema. Mas vamos embora, vou tocando, vamos resolver. Independente ele do tempo tá que se vai movendo, ser. ele não tá parado, é isso. E né? o cara que tá em depressão, ele para a vida. Ele congela. Ele não consegue chegar a solução, saída para nada. Seria mais ou menos isso? Ele vai vivendo no automático, entendeu? Às ele vezes não tem ânimo, ele não muda de rota. Não tem ânimo, isso aí. Ele também não procura assim, ele tá tão fechado que ele não consegue procurar alternativas. Né? O que você quer dizer, então, assim, uma pessoa, um quadro normal o cara tá 5 anos passando pela prova. Mas ele vai passar pela prova, mas ele vai ter momentos de alegria durante esse período. Então, assim, hoje ele tá melhor, hoje ele brinca, ele tá ok, mas aí chega num determinado horário do dia, ou quando ele recebe, ele olha lá a conta dele, ou tem que pagar alguma coisa, aí aquilo vem à memória, e aí ele se entristece um pouco, mas logo depois aquilo passa e esse é o comportamento normal. Isso. O cara que tá depressivo, ele não tem esse comportamento. Então. Não tem, às vezes só se ele estiver camuflando, né? Porque às vezes a pessoa coloca ali, sim. entendeu? Coloca uma máscara. E aí, por exemplo, quantas pessoas se suicidaram que a gente nunca imaginava que aquela pessoa ia tirar a vida. Exatamente. Às vezes a pessoa consegue camuflar, né? Só que ela sabe que no interior é sempre um humor deprimido, ela só chora, ou ela não consegue dormir, ou ela só quer dormir e está ali, assim, porque realmente está obrigado.
Então, a vida dela perde o sentido. O deprimido, a vida perde o sentido. Em contrapartida, a pessoa que está triste, que isso é normal, a gente não vive com ausência de sofrimento, ele consegue ali ver uma esperança, ele está ali. O deprimido, ele não enxerga esperança. Entendi. Ele não consegue. Em cima disso daí, eu vi um cortezinho, né, na internet que eu achei muito interessante. A nossa geração das mais doentes que tem, emocionalmente falando, né? É interessante que a geração mais próspera, onde tem menos pobreza, menos falta de qualquer coisa, né? Menos miséria no mundo, as pessoas têm mais acesso às coisas, mais conforto, e uma geração muito depressiva, muito doente emocional, e vem se agravando cada vez mais, né? Hoje temos o celular, a tecnologia, que também atrapalha muito, principalmente as crianças e jovens. Mas eu vi um vídeo, um cortezinho, que eu achei interessante, me chamou muita atenção, que é a respeito dos adolescentes. Acho que não é novidade para ninguém que hoje os adolescentes estão bem diferentes do que fomos nós antigamente, né? Menos resilientes, sofre por qualquer coisa está em estado depressivo, está muito frágil, essa é a palavra mais certa. Mas eu vi não lembro se ele era psicólogo ou se ele era psiquiatra, mas era um médico, era da área emocional, que ele falou assim, o grande problema que está acontecendo hoje com a nossa geração é porque a tristeza, ela vem. Tem um dia mal, todo mundo, desde criança. E é até interessante porque as mães, hoje, os pais, não querem que as crianças sofram nada. Não pode blinda demais. Não pode nem ralar. Então, não está acostumado com a dor. E quando cresce um pouquinho e tem a dor da vida, normal, qualquer coisinha, parece que vai morrer. Mas o fato é o seguinte, esse vídeo eu vi o seguinte, por exemplo, um namorado, um adolescente lá, 14, 15 anos, está namorando e acaba o relacionamento. A menina vai para o quarto, que é a morte, e o menino também, porque acabou com a minha vida, e entre aspas, em um quadro depressivo. E muitos pais têm errado porque, como nós temos acesso a muitas coisas, já pega, meu filho está doente. Pega, já leva num psiquiatra e já dá um remédio antidepressivo, alguma química para poder tratar aquilo, porque o filho tem que ficar bem. Só que ele falou assim, não está errado. Por quê? A colocação dele era o seguinte, o nosso organismo desenvolve a própria química que combate aquele estado depressivo momentâneo. Por quê? Que, na verdade, não é uma depressão. É uma tristeza profunda, ocasionada por um trauma pequeno. E tem um luto ali, mas tem um período. Mas que vai passar porque o nosso próprio corpo reage a isso. Só que tudo hoje se vê como TDAH, o que mais? Autismo, depressão, qualquer coisa está se relacionando a isso. Eu digo o seguinte, tem tanta doença, porque inventam tanta doença nova, né? Porque eu sou de 90, quando eu era até 15 anos, não tinha nada disso. Então não tinha ninguém com esse diagnóstico. O que você me fala, como profissional da área, em relação a isso? Tem tanto diagnóstico, tem tanta doença hoje. Eu acho também que tem muitas pessoas sendo diagnosticadas errado, né? Completamente. Inclusive, é muito difícil atender criança hoje, porque os pais que vão procurar um psicólogo, primeiro que a verdade é que já é assustador uma criança ir para o psicólogo assim. Mas tem casos que precisam realmente e tal. Mas só que os pais já vão para querer um diagnóstico. Só que isso não é de um dia para o outro também, né? Não, e não tem. Às vezes a pessoa só procura, principalmente para criança, para querer um diagnóstico. Diagnóstico é a última coisa. Que é uma pílulazinha para resolver o problema. Diagnóstico é a única coisa que a gente tem que se preocupar. É a última coisa. Você tem por trás de uma pessoa que tem, às vezes, comportamento que você dá, olha, isso aqui está fora da normalidade e tal. E a grande questão para mim é o quê? Por exemplo, a ansiedade é o mal do século. Né? Por quê? Porque pessoas que não sabem receber ou não sabem lidar com a dor. Os próprios pais já criaram um mundo completamente diferente. Aí vamos lá para a realidade. A influência social, midiática, ideológica, que já vem preparando esse terreno há muitos anos. Né? Então, hoje, as pessoas não sabem lidar com a dor. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Olha que mentira. Não tem que... Você pode aceitar a sua realidade naquele momento, por exemplo. Eu estou numa circunstância de crise financeira. É isso que eu tenho. E eu tenho que aceitar aquilo ali e mudar para trabalhar. Só que eu não posso simplesmente aceitar sempre a minha condição. Tá bom. Eu nasci para ser pobre, então não tenho condição financeira. Seria mais ou menos isso, né? Entendeu? E a gente tem... Isso é pregado, né? A mídia, né? A mídia prega, né?
como é que eu vou dizer assim, o ecossistema conspira para que as pessoas tenham esse tipo de crenças limitantes. É isso, Exatamente. né? E aí acabam adoecendo ainda mais as pessoas, né? Essa é a minha conclusão, pelo menos. E se você observar, como você falou, é a geração mais próspera, que tem mais informação, Exatamente. que tem mais tudo disponível, mas que também é mais doente. Por quê? Pessoas muito superficiais. Antigamente, o cara que tinha conhecimento, ele ia ler um livro, ia buscar, ele não só lia, mas ele buscava a experiência dali. Hoje, se eu quero ter uma informação, por exemplo, sobre algum sinal, eu vou no Google, dou um Google, vejo ali uma frase e eu estou com isso, ou eu não estou com isso. É muita superficialidade. É muito genérico. É muito É genérico, muito muito genérico. Dentro agora, voltando para o assunto igreja e psicologia. Como já disse, né? Neto de pastor, filho de pastor, e quando você foi para a faculdade, já associou a questão pastoral. Muitos falam que o pastor é um psicólogo. Como você enxerga isso? O gabinete pastoral realmente se parece com um consultório de psicologia de um terapeuta? Não, a menos que ele tenha estudado psicologia e saiba muitas coisas a respeito, né? E possa lhe ajudar numa coisa, mas são coisas diferentes, né? Por exemplo, vamos supor que eu seja um pastor. No consultório, eu vou ajudar naquele problema emocional. O pastor já vai dar conselho pastoral, bíblico, espiritual. Né? Mas relaciona tudo. Geralmente, eu não sou pastor não, mas eu sei que no gabinete chega de tudo. Sim, chega de tudo. Mas são figuras diferentes. O pastor, por exemplo, ele pode ali ser vamos supor que ele não seja formado na graduação, mas ele tenha conhecimento de psicologia. Ele pode ajudar aquela pessoa ali, abraçar ela, de uma forma que ela não precise chegar ao psicólogo. Só que o psicólogo, ele não vai fazer o trabalho que um pastor faz. Entende? Porque o pastor, ele tem autoridade espiritual bíblica. Já o psicólogo, ele vai especificamente na doença da alma, no comportamento e tudo. Não vai abranger, assim, essa área espiritual. Assim. Então, em cima ainda dessa pergunta de psicólogo e pastor, eu queria pedir a sua opinião aí, que se você pode opinar, né? E se você tem uma opinião formada acerca disso. Eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar, essa é a minha opinião pessoal, né? Se é a minha opinião, obviamente é pessoal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Se eu fosse procurar um psicólogo, como no passado eu já procurei, sendo cristão, eu iria procurar um psicólogo cristão, que professa a mesma fé que eu. Porque eu acredito, eu já ouvi falar, ou já li alguma coisa a respeito, que há linhas diferentes dentro da psicologia. E aí entra, de novo, eu vou usar a mesma frase de linha tênue entre a espiritualidade e a psicologia. Eu queria que você opinasse e, de repente, até direcionasse o pessoal que está nos procurando acerca disso, porque, assim, do meu ponto de vista, eu não me sentiria, e eu, mais uma vez, estou falando a minha opinião, eu não me sentiria à vontade em falar com um psicólogo que não professasse a mesma fé que eu, por motivos diversos. E eu queria saber como você enxerga isso para os seus, entenda, você tem diversos colegas de trabalho, provavelmente colegas de trabalho com formações diferentes, criações diferentes, religiões diferentes e tudo mais. Como você enxerga, e se você puder, obviamente, como você direciona as pessoas? Só acrescentar uma palavrinha nessa pergunta. É perigoso para o cristão procurar um psicólogo que não seja cristão? Então, eu não sou muito dessa turma isentona, não, né? Dos isentão, não. O que acontece? Essa questão, procurar um psicólogo cristão ou não, o fato dele ser cristão ou não, é mais uma questão de identificação. Por exemplo, assim como um homem tende a procurar um homem, uma mulher tende a procurar uma profissional mulher, sei lá,
Uma pessoa de outra religião tende a procurar, mas de forma objetiva não faz, né, não é o essencial. Por quê? Profissionalmente não deveria ter influência nenhuma. Né? O conselho é procurar um profissional que saiba o que está fazendo. Perfeito. Porque pode ser um que seja cristão e que está mais perdido do que o outro que não é. Então, vou pegar um gancho na sua recomendação. Procurar um profissional que sabe o que está fazendo. Como identificar se o profissional sabe ou não o que está fazendo para um leigo, né? Porque nós somos completamente leigos, né? E aí eu vou procurar. Recomendação é uma boa alternativa? Recomendação, né? A questão a pessoa sabe. Hoje a gente tem muita informação. Você sabe quando você está conversando com uma pessoa que sabe do assunto, que sabe o que está fazendo, né? São poucas pessoas que são enganadas nesse sentido hoje. Então você percebe. Tem pessoas, hoje eu estava acompanhando no Instagram, essa questão, tem que ser cristão ou não, é uma questão de identificação. O que acontece? Muitas pessoas têm essa questão toda ideológica, têm desvirtuado, têm desligado, têm influenciado na questão religiosa das pessoas. Por quê? O Código de Ética diz que a gente tem que ser assim, deve ser imparcial, no sentido de que, olha, você não vai fazer influência religiosa, política, ideológica, né? Então você tem ali, eu tenho uma ética. Porém, eu estava vendo hoje casos, o meu supervisor falando de casos e mostrando prints de pessoas que eram cristãs, católicas, indo para o profissional e ele falando mal da religião e fazendo aquela pessoa, influenciando para ela sair. Inclusive um caso de uma pessoa, por exemplo, que não vou fazer, avisou antes, não vou fazer a sessão agora no final, não, por causa do final, tá, minha religião. O profissional acha um absurdo e foi falar mal daquela pessoa, mal dos outros profissionais que se posicionam. Mas isso aí é em todas as áreas, né? A gente sabe que o código de ética não tem muito funcionado, não, né? Sim. Isso é uma pergunta muito, assim, eu tomei liberdade de perguntar, mas eu vejo que é bem difícil, né? Porque, infelizmente, assim, nós, acima de tudo, nós estamos falando de pessoas, certo? Exatamente. E aí você pode, eventualmente, assim como às vezes você encontra, sei lá, um mecânico corrupto, que de repente não é um cara, que é um cara leviano, que vai te passar não seja honesto. Não seja honesto, você vai pegar um psicólogo, de repente, que não vai seguir o código de ética adequadamente, né? Tem profissionais, e aí é aquela coisa que a gente já sabe, né, o discurso. O amor não pode misturar, mas você vai no consultório de muitas pessoas, eles falam, esse negócio de religião, por que você tem que ir à igreja toda semana e tal? Eu acho assim que a pessoa... se eu for procurar um psicólogo, como eu já fiz terapia, eu já fiz com pessoas que eu falei, esse cara não tem a mesma ideia que eu. Esse cara não está ele não pactua, ele não está sendo profissional. Não tem como. E por isso que muitas pessoas, inclusive essa semana passada agora, estava tendo uma votação no Congresso para quê? Para tirar a possibilidade de terapeutas, porque o psicólogo ele faz a formação ali e terapeuta ele age, ele trabalha, mas não é regulamentado. E as pessoas querendo assim limitar o trabalho deles para que não pudessem. Por que querem fazer isso? Porque a verdade é essa, que todo mundo sabe que o ambiente universitário da psicologia tem sido influenciado por ideias ideologicamente, e a maioria da sociedade não é influenciada ideologicamente, só que tem deixado, poxa, eu vou no psicólogo, o cara com as ideias todas erradas, só fala de ideias assim, toda torta. Que é diferente da minha, né? Conflita, né? E os terapeutas, a maioria e muitos, já têm mais uma ideia mais objetiva e está fora desse ambiente. Tem pessoas, a gente sabe, 70% dos cristãos que entram na universidade acabam se desviando. Eu sei. E é um sistema muito opressor. Eu passei muito perrengue. Isso é um dado real, entendeu? Né? Isso é um dado real. Uma dúvida, até complementando aí o que você está falando, qual que é a diferença entre o psicólogo e o terapeuta? Exatamente essa. O psicólogo passou pela formação de 5 anos, ele tem um reconhecimento pelo MEC e tal ali. Ele é um graduado, ele fez uma faculdade. Graduado, ele tem um ensino superior. O terapeuta não, ele faz uma escola ali, por exemplo, o psicanalista necessariamente não é um psicólogo. O psicanalista faz uma escola de psicanálise. Entendeu? Mas aí é o quê? Mas é uma faculdade também? É um curso. Entendeu? Entendi. Não é uma graduação superior. Solto, né? Entendeu? O terapeuta ele faz uma formação de terapeuta e ele está apto para atender.
é interessante que tem muitos pastores hoje fazendo psicanálise, né? Sim. Só que ele não é regulamentado. A psicanálise e a terapia não são regulamentadas? A psicanálise tem ali os seus grupos, né? A psicanálise já é mais antiga, inclusive, que a psicologia. Porém, o terapeuta, ele faz aquela formação. O psicólogo, ele mostra um diploma. Olha aqui, eu fiz faculdade durante 5 anos. O terapeuta não, ele fez um curso ali, que para mim tem muitos terapeutas que são melhores do que os psicólogos. Entendeu? Entendi. E eu sou contra, eu votei contra essa questão de querer banir os terapeutas. Ah, perfeito. Agora eu compreendi. Porque eu estava com dificuldade de entender o que você estava elucidando aí. Então, na verdade, existe uma votação para tirar, porque eles não têm, vamos dizer assim, um alvará para funcionar, né? Eles não têm entendi. Como se fosse um CREA, sei lá, alguma coisa do gênero. Exatamente. Popularizar o negócio. É como se fosse o Uber e o táxi. O Uber é os terapeutas, o táxi são regulamentados. O taxista não quer que o Uber funcione. Entendi. Em diversas áreas isso acontece, na verdade, né? E isso é um problema porque o pessoal, cara, é uma das classes mais desunidas que tem, é o pessoal da psicologia. Porque é um tentando denunciar o outro, falar do outro e tal. Caramba. E porque o terapeuta está focado e o ambiente da psicologia está sendo influenciado. A universidade, eu já ouvi pessoas falar dentro da sala mal de religião, falar mal, por exemplo, dos valores que a gente tem, por exemplo, como castidade, muitas coisas, falar que isso é problema e fazer zombaria. Então, e eu já vi filho de pastor que foi influenciado e acabou se desviando. E para mim não foi fácil, mas eu graças a Deus que eu tive uma boa formação, né, dentro da minha casa, porque para mim eu saía revoltado. Para se livrar disso aí mesmo, evitar que a gente caia nessas armadilhas, também temos que orar, né? Temos que orar, pedir o Senhor direcionamento na hora de procurar um profissional também. Não tem como não espiritualizar, né? Não tem como, a gente vai ter que espiritualizar, tem que ir para o joelho no chão, tem que pedir o Senhor para abrir os nossos olhos e levantar uma pessoa, né, um servo dele, com o conhecimento adequado para nos auxiliar nesses momentos aí. O assunto é muito bom, cara. Eu vou só fazer mais uma pergunta aqui. Fica à vontade. Que é interessante. Então, eu queria aproveitar aí, voltar um pouquinho aqui, a gente vai navegando, né, nesse tema, que é um tema muito importante, de extrema relevância, principalmente para os cristãos. E eu queria trazer agora uma pergunta de algo que é realidade no mundo hoje, que eu, particularmente, vivo na minha casa. Eu tenho 2 filhos, então eu vivo isso. Você falou que nós temos hoje a sociedade mais ansiosa do mundo, né? E a ansiedade é o mal do século. Eu imagino aqui que isso se dá a diversos fatores, mas eu queria que você explicasse um pouco acerca do uso de celular e a ansiedade. O quão conectado essas duas coisas estão e o que você recomenda para que as pessoas reduzam um quadro de ansiedade? Muito ligado, né? Porque o que acontece? O ansioso, qual é o maior problema dele? Não querer ficar sofrendo por causa do futuro de algo que não aconteceu ainda, geralmente, né, basicamente, e também não ter o controle da situação. O ansioso, ele sofre por isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, como eu vou pagar a conta, e eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Então, o maior sofrimento é esse. E por que a população hoje é a mais ansiosa do mundo e quanto mais passa o tempo, a gente fica assim? É muito uso do celular, é muito estímulo. Imagino que vocês estão aqui, mas estão pensando no filho, estão pensando no que hora vai levantar amanhã, como vai ser o trabalho, no final de semana, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Olha quantas coisas você está pensando. Qual é o problema do ansioso? Pensar muita coisa. Qual o remédio contra isso? Por exemplo, voltando para o celular, ter um uso responsável. Se você está ali com problema de ansiedade, você está com dificuldade de dormir, o camarada vai lá 11 horas da noite com a tela no meio do olho. Entendeu? A luz, aquilo ali é completamente prejudicial. Então, precisa ter um uso responsável, né? Uma das coisas que eu recomendo, a contemplação da criação. Contemplar a natureza, tudo. Por quê?
Porque quando eu contemplo a natureza, eu observo que as coisas não estão no meu controle. Mas ninguém faz isso mais, não. Mas Geração atual. eu receito isso porque o ansioso não tem isso, ele está preocupado muito e ele quer ter o controle na mão dele, só que não tem. só o mundo não gira ao meu redor. É só lembrar da internet de escada, né, que é da minha época. Nós vivemos um momento. Pois é, a gente Hoje vive um momento. Felipe, assim, ó. 4 dias tá falhando. Exatamente. Não, e a gente vive um momento em que as pessoas, via de regra, elas são imediatistas e as respostas das suas requisições são muito rápidas. Então, por exemplo, hoje, vamos lá, vou falar de algo trivial aqui, né, que todo mundo conhece, a comunicação instantânea. Então, hoje, independente de onde eu estiver, eu tenho livre acesso a uma outra pessoa que pode estar do outro lado do mundo, onde eu vou falar com ela, muitas vezes por vídeo, em tempo real. Sim. Então, se você pensar anos atrás, aí, isso era inviável. Não teria como isso acontecer. Né? Então, eu acho que a geração atual, e aí você pode complementar o que eu estou falando aqui, na verdade, eu estou falando, mas estou fazendo um alinhamento de entendimento, para ver se é isso mesmo. A geração atual ela tem tanto acesso a tudo de maneira tão rápida, que eles acabam... o que ele não consegue acessar imediatamente gera esse transtorno, essa ansiedade. Se você não responder mensagem no WhatsApp na hora, o que você estava fazendo? Como se fosse obrigação. Por que cara? Pô, te mandei mensagem, você não respondeu, e isso levou, às vezes, sei lá, 10 minutos, exatamente. 1 hora, se for. Tá me desprezando? Tá desfazendo de mim? É o quê? Exatamente a tentativa de controlar a situação. Por que eu faço isso quando estou na terapia, que eu falo com a pessoa, eu receito, cara, tira um tempo do seu dia para olhar o mundo, a árvore, o que está ao seu redor. Olha, o que vai acontecer? Você vai perceber que aquilo ali está acontecendo, o carro está passando, o mundo está acontecendo, e isso não depende de você. O ansioso, ele sofre por isso, por querer controlar. E qual é o remédio, né, para ansiedade? Em caso muito crítico, tem ali o psicofármaco e tal, mas basicamente rotina. Por quê? O ansioso não tem rotina. Por que ele não tem rotina? Porque ele está o tempo todo pensando em várias coisas. Porque antigamente tinha muito menos pessoas ansiosas. Porque o camarada acordava às 6 horas da manhã, ia para o labor, para a lavoura, para trabalhar. Quando ele chegava, ele ia ali para a casa dele fazer algumas tarefas e estava com o corpo, a energia gasta, e ia dormir para no outro dia acordar de novo. Eu tinha uma rotina. Hoje o que a gente faz? Acorda, celular, trabalho, celular e tal, não tem algo organizado. Falta rotina para o ansioso. Ele precisa ter uma rotina, porque assim a atenção, o foco dele vai estar naquilo. O ansioso ele tem dificuldade com foco. Né? Ele não consegue ver, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou conversando sobre vida cristã. O ansioso está aqui, mas está pensando em várias coisas na mensagem que não recebeu, que fulano deixou. Para o ansioso falta rotina e objetivo, tem que ter foco. Excesso de informação seria uma causa? Demais. Você falou é interessante porque antigamente não tinha celular. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, lá em casa tinha um rádio, aqueles que iam tocar disco, e o único horário que o pai ouvia notícia era Hora Brasil. Era 7 horas da noite, eu acho, né? Que era a Hora Brasil, que tem até hoje, né? Só. Mais nada. A notícia do dia estava resumindo ali. Então, aí eu ficava o dia inteiro limpo de informações externas. Aí quando chegava ali 7 horas da noite, ali meia hora, 1 hora, que ele ouvia tudo, e acabou, desligava o rádio também, e verdade, acabou. Hoje o cara tá aqui, tá no escritório, tá trabalhando, aí você vê, morreu fulano de tal agora, acidente em tal lugar. Tempo real, e assim, fora os inputs que você está recebendo, né? Porque você está trabalhando, você está recebendo carga de informação do seu trabalho ali, várias requisições, várias coisas para fazer, eventualmente um filho, uma tia, um não sei o que, mandando mensagem no WhatsApp, uma pessoa ligando, outra pessoa, e você tem muito estímulo, né? Então isso também imagino que deve gerar essa ansiedade. O cérebro fica aí hiperreativo, é muita informação, a atividade cerebral está em alta, é muita coisa. Então por isso, o que eu falo, cara, não tem as formiguinhas passando no canto da sua casa, tenta contar quantas formiguinhas tem, porque vai demandar o foco, senão ele não vai conseguir. Então, eu estou na academia, por isso que o exercício físico é bom, porque eu estou na academia, eu preciso prestar atenção no movimento, senão eu posso me arrebentar ali, tem que ter foco. Para o ansioso falta foco, é isso. É muita informação pensando em tudo ao mesmo tempo. É interessante que no livro do Augusto Cury, o homem mais inteligente de todos os tempos, né, que relata sobre Jesus,
Eu li esse livro, é interessante que ele fala que hoje uma criança de 7 anos tem mais informações no cérebro do que Einstein no fim da sua vida. Então, realmente está adoecida a sociedade pelo excesso de informação. Mas eu quero caminhar para... E é muita informação e pouca energia gasta, né? Exatamente. Para a gente poder encaminhar para o fim, o assunto aqui daria dois podcasts. Daria para a gente conversar uma semana, na verdade, né? É gostoso, né? O tema é muito vasto, né? É muito grande. Mas eu já conheço o Matheus, né? O Felipe está conhecendo agora. Matheus, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa qual que é a sua área de atuação e onde encontrar você. Bem, eu sou mais voltado, eu sou um amante sim, da psicanálise e da logoterapia, né? Porque isso faz mais sentido para mim. Como a gente falou, a psicologia tem várias áreas, né? E eu tento pegar aquilo que faz mais sentido para mim, que é essa mais voltada para a psicanálise, logoterapia, que é uma questão mais voltada para o existencial, uma coisa mais voltada para os sentimentos, para a alma, né? Para as emoções. Porque tem a linha mais materialista, mais cientificista, né? Eu já vou mais para o outro lado. Então, eu gosto mais de trabalhar nessa área. Como leigo aqui, o logoterapia é isso, é olhar para o... A logoterapia é uma linha de Viktor Frankl, né? Que fala muito da busca de sentido. Ah, tá. A pessoa está sem propósito de vida. Sem propósito. E esse é o meu carro-chefe que eu trato. O que eu trato? Eu busco pessoas. Como que eu faço? Qual é o meu plano de ação? Tratar os sintomas, aquilo que ela tem de trauma, e ajudar ela a descobrir para que ela nasceu. Porque se tem uma coisa que as pessoas estão sofrendo, estão por ansiedade. Busca de propósito. Não sabe, está trabalhando, mas não sabe para quê, que está se questionando, e aí vem aquela coisa do Elise, né? Para que eu estou aqui, por que eu nasci, estou sozinho. Então, o meu trabalho, especificamente, eu trabalho assim, a ajudar os pacientes a descobrirem um propósito. Jovem, que curso que eu vou fazer? Exatamente. Uma orientação vocacional. Super difícil isso, né? Eu sou muito voltado para essa área, a ajudar a pessoa a descobrir. Porque quando ela descobre o propósito, por que eu trabalho isso? Porque quando eu descubro o propósito, eu tenho um objetivo, eu sempre uso esse exemplo, é como eu saber a casa que eu quero construir, uma casa de 3 quartos, de cor amarela, com suíte, e quando eu tenho esse objetivo, essa planta, nada vai me parar. Eu vou ter muito empecilho, eu vou ter vontade, às vezes, de parar, mas eu tenho um objetivo claro, um alvo claro. Bem definido. E o que acontece? O propósito, verdadeiramente, a felicidade, eu sempre falo, não é simplesmente o sentimento de prazer, mas todos aqui, 3 homens, estou trabalhando desde cedo, a gente está, né? O Felipe falou aqui que dormiu pouco essa noite. Mas quando chega em casa, a gente vai deitar e vai falar assim, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje. Sensação de realizado. Sensação de realização. Isso aí, muito bom. Realização. Muito bom. Essa sensação então, aí. por isso que eu trabalho. E a psicanálise, a logoterapia me dá conteúdo para isso, me dá ferramenta. Por isso que faz mais sentido para mim. Perfeito. Porque uma pessoa, quando está muito deprimida naquele estado, por que eu estou aqui? Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou pastoreando, estou na igreja, eu estou fazendo, estou no louvor, estou pregando, mas está faltando esse vazio. Não sabe, né? Não sabe. Entendeu? E eu trabalho nisso. E essas áreas me dão um ferramenta para isso. Né? Isso faz mais sentido para mim. E como encontrar você? Você pode me encontrar, né? Eu tenho o meu Instagram, né, o perfil profissional, que está lá, @psi.mateusbarroso. A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, né, na descrição do vídeo aí, os contatos dele. É óbvio que ele vai falar aqui, mas a gente vai deixar descrito aí o @ dele no Instagram, telefone de contato, eventualmente, um e-mail, o endereço e tudo mais, para que vocês achem ele. Mas pode falar aí, cara. Sim. É mais o Instagram, né? Que eu trabalho, @psi.mateusbarroso. E se você entrar lá, tudo que eu produzo é relacionado a propósito de vida. E consultório, atende aonde? Então, eu atendo online, né? E tem uma sala também que quando a pessoa prefere o atendimento presencial, a gente combina isso aí, entendeu? Tem uma sala.
tá. disposta. É aqui mesmo, aqui na nossa É região. na área da Pelinca. Ah, tá, beleza. Ah, legal, entende? legal. Tô na região central de Campos aí. Isso, na região central. Olha, eu vou te falar, hein, da segunda parte, não dá? Dá sim, dá sim. Muito Dá. bom, cara. Um papo E lá muito bom. lá já tem também, se a pessoa entrar lá, ela vai ver todo o conteúdo que eu falo e na biografia também já tem um acesso para ir direto no meu WhatsApp. Ah, sim, legal. Entendeu? Então, através do Instagram, o cara já consegue, Já de consegue, repente, já. agendar uma Instagram consulta. hoje tem tudo. Tem tudo. Ali muito é o bom. canal, né, Matheus, Muito bom. Meu amigo, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, extremamente esclarecedor. Eu tinha muitas dúvidas aqui, foi muito rica a nossa conversa. É um assunto muito vasto. Eu poderia ser, a gente nem faz roteiro, porque se fizer roteiro, meu amigo, vai dar para lá de 1000 perguntas e foi espontâneo. E eu vou dizer para vocês, hein? Eu fui diagnosticado com TDAH. Gente, a quantidade de perguntas que eu já me perdi aqui e não fiz, porque ela vinha e ia embora, não tá no gibi. e eu cortava, hein? Ainda tinha isso ainda. É isso aí. Ó, gente, muito obrigado. Está aqui mais um Centralcast. Não esqueça de curtir o vídeo, Compartilhar, compartilhar. dar o like. Escrever Só não no arrasta canal. pra cima, porque no YouTube não tem como arrastar pra cima. Mas curte, compartilhe, se inscreve no canal. E uma coisa muito legal que é comente. Tem que comentar aqui embaixo. Tem que comentar porque o comentário dá engajamento. E você vai estar promovendo o vídeo pro reino, para ajudar outras pessoas que têm dúvidas acerca da psicologia, de repente está procurando um profissional que pode orientar com relação ao propósito. Tá aí o nosso amigo Matheus, uma bênção, um cara cristão, reto, que vai orientar você da melhor maneira possível. Deus abençoe, até o próximo e grande abraço.